Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, mais uma semana, juntos e juntas, para celebrar essa nossa reflexão da classe trabalhadora. Uma saudação a quem está perto e a quem está longe, vários locais, cidades, estados e até em outros países. Esse nosso momento é uma reflexão feita pelo MTC, Movimento de Trabalhadores Cristãos. E a gente convida você a partilhar dessa nossa reflexão, curtindo, compartilhando e se inscrevendo na TV MTC. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E o mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Do encontro e da tenda de Belém, a nossa aqui. Eu vou ler o Evangelho desta semana para refletir sobre a classe trabalhadora. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Pelo sinal da Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a Deus. Nesta semana, neste domingo, em várias comunidades, a gente celebra aquilo que se chama de solenidade de São Pedro e São Paulo. É aquela festa de São Pedro que a gente conhece, e que na verdade é festa de São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho, mas que para várias pessoas poderem participar, a igreja transfere para o domingo próximo. Então, é um dia de celebrar duas figuras importantíssimas para a construção das comunidades e do movimento de Jesus. Pedro e Paulo. Pedro, como um dos apóstolos, aquele a quem Jesus chama a animar aquela primeira comunidade, e Paulo, como grande caixa de ressonância para essa comunidade em vários locais se espalhar. Os dois, além dessa força, dessa presença, dessa experiência de Jesus na vida deles, os dois viveram as últimas consequências do anúncio do reino de Deus. São dois mártires, não é? Um pela espada e um pela cruz. Então é referência importante celebrar esse dia. Mas evidentemente que a gente vai se fixar na reflexão do Evangelho. É bom sempre lembrar que o testemunho dos mártires, dos companheiros e companheiras, de várias pessoas da caminhada, dos santos e santas, são importantíssimas para a gente viver uma comunidade de fé que mostra o quanto de gente boa deu a sua vida e dá a sua vida para que o reino de Deus seja presente, para que o reino de Deus seja justiça entre nós. Isso para nós é inconteste. Mas a gente vai refletir um pouco sobre esse texto bíblico, que é importantíssimo, que nos ajuda um pouco a refletir a partir da perspectiva dos cristãos e cristãs de comunidades de base e da classe trabalhadora. Ora, esse texto, ele ajuda a gente a sair um pouco de algum processo de tradição que a figura de São Pedro foi ganhando no decorrer da história. É muito natural a gente ver, porque se diz também que é o dia do Papa, neste mesmo dia, é muito natural a gente ver a celebração em Roma, uma imagem de São Pedro vestido com roupas de Papa, com paramentos religiosos, com mitra e tudo mais. Aqui em Recife, nós temos uma igreja que é a Coca Catedral, que é a Igreja de São Pedro dos Clérigos. E lá também há uma imagem de São Pedro com báculo de Papa, com mitra, com casula, com estola. Evidentemente, isso foi um processo de tradição para a afirmação de Pedro como primeiro Papa, e os demais papas seriam sucessores de São Pedro. Aqui a gente quer um pouco fugir desta perspectiva. Há uma perspectiva de reino de Deus que é muito maior. É claro que a igreja tinha e tem todo o direito de se organizar e de, evidentemente, criar nomes e ritos para lideranças, o Papa como chefe, como animador dos outros bispos. Mas é bom que a gente tenha clareza que Jesus não sagrou Pedro Papa. São Pedro não era Papa. Uma vez que não era Papa, os outros não são os seus sucessores. Inclusive, quando esse texto bíblico foi
escrito, Pedro já era morto. E os evangelhos não dão conta de sucessores de São Pedro. Não existia essa perspectiva, ou pelo menos não se prova dentro dos evangelhos, uma perspectiva de sucessão. Então, o que a gente quer celebrar mesmo é uma grande comunidade de fé, onde todos e todas somos pedras vivas dentro dessa perspectiva do reino de Deus. É o próprio Pedro quem diz isso. Todos vós sois pedras vivas. Então, Simão é chamado Pedro, porque é pedra, mas convocando todos e todas. Não só o Papa Francisco ou os outros papas. Não é? A gente respeita a perspectiva teológica que foi levando a isso, mas a gente quer se situar numa comunidade muito mais horizontal, muito mais aberta, que sobejamente já doou tantos Pedros, mulheres e homens, para as nossas comunidades de fé. Gente, com a mesma força de Pedro, com a mesma vontade de continuar o movimento de Jesus que Pedro teve, mas também gente com as mesmas fraquezas e deficiências de Pedro, com os mesmos limites, porque a gente é feito de luzes e sombras, evidentemente. Então, mais do que celebrar hoje Pedro como Papa, uma vez que ele não foi Papa, a gente está celebrando Pedro e Paulo como apóstolos, como gente que apostou no segmento de Jesus, e a gente também quer seguir nessa mesma fileira, não é? Ora, o texto, ele nos remota logo de cara o local. Jesus está em Cesareia de Filipe, ao norte de Jerusalém, muito longe. Jesus foi para muito longe de Jerusalém, do centro do poder. Eu estou usando esse termo porque quem vem com a gente há um certo tempo, sabe que eu sempre uso esse termo quando eu falo de Jerusalém, ou seja, o centro do poder. E aí, em alguns momentos, Jesus vai a esse centro do poder para fazer a denúncia, mas em outros momentos ele se afasta dele, para deixar clara a ruptura com o sistema. Jesus se afasta. Jesus, nesse momento, já tinha feito vários sinais nas várias comunidades, visitado muita gente. Os próprios fariseus estavam fazendo perguntas a ele, e ele estava dizendo para os seus amigos, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí ele se afasta de Jerusalém com os seus amigos. Ou seja, para que eles não sejam contaminados pelo poder, quando Jesus precisar de fazer esta pergunta, que ele a faz muito sabiamente. Então, Jesus quer uma resposta da sua comunidade que seja uma resposta subversiva, que seja uma resposta que rompa com sistemas políticos que oprimem e com sistemas religiosos que escravizam. Ora, esse é o grande centro da primeira parte desse texto bíblico. Jesus nos pergunta, e só é possível responder a Jesus se a gente rompe com o centro do poder que oprime, se a gente rompe com a prática religiosa que escraviza. A prática religiosa ligada ao centro do poder, ela escraviza o nosso povo. É preciso romper com ela, é preciso se libertar dela. Como o nosso país, há poucos dias, se libertou também com o julgamento que torna o ex-presidente fascista inelegível. Porque fez toda uma caminhada política ligada ao que há de mais triste, o que há de mais vil nas igrejas conservadoras, igrejas midiáticas, e produziu uma política de morte. Então, fascismo, igrejas com discurso político de extrema-direita produzem morte. É preciso que a gente rompa com isso. É preciso que na nossa luta constante, nos movimentos sociais, nas pastorais, nos sindicatos, nos partidos políticos, nos nossos trabalhos, a gente rompa com isso para garantir justiça. E justiça no âmbito político em que a gente vive se chama democracia. Eu estou usando esse exemplo para dizer que Jesus rompe
com um sistema político que vive atrelado a uma religião que oprime também, que escraviza. E por isso é que ele se distancia. Ele vai para Cesareia de Filipe. Ora, há uma coisa aí, porque sai do centro do poder, mas de todo caso vai para uma cidade chamada Cesareia, ou seja, uma cidade de César. Ou seja, vários lugares estão dominados por um poder que escraviza. E Jesus pede compromisso de quem anda com ele. E por isso faz essa pergunta. O que dizem ser o filho do homem? Ora, Jesus não pergunta o que é que as pessoas dizem sobre ele. Jesus não fala, o que é que dizem sobre mim? Jesus não está fazendo uma disputa, ou não está fazendo uma consulta sobre a sua personalidade. Jesus não está perguntando se ele é uma liderança religiosa com vários likes, com quantos seguidores. Jesus diz, o que é que dizem sobre o Filho do Homem? Ou seja, Jesus está preocupado com a missão, com o anúncio. O que é que dizem sobre a missão? É sobre isso que Jesus está perguntando. E aí ele escuta daquela sua comunidade. Eles dizem que é Elias, outro que é um dos outros profetas. Ora, qualquer um poderia ficar dignificado de ser comparado a um dos grandes profetas, a grande linhagem de profetas. Mas é bom que a gente entenda. O povo comparou Jesus com algo do passado. E o segmento de Jesus, ele tem referência no passado, evidentemente, respeita as alianças e a tradição do seu povo, mas aponta para frente. O risco grande das nossas comunidades, e que muitas comunidades religiosas e paroquiais vivem, é de sempre pensar em Jesus, ou sempre pensar no modelo de comunidade no passado. Por isso, uma grande onda conservadora que atinge vários jovens, resgatando o véu, e outras indumentárias, um discurso religioso que até a terceira geração passada não se ouvia mais. Um discurso religioso pré-conciliar ainda, antes do Vaticano II. Há um risco grande disso. E, mais uma vez, estas comunidades e estes grupos que resgatam missa tridentina, véus e outras indumentárias, geralmente estão fazendo aquilo do qual Jesus rompeu quando foi para Cesareia de Filipe. Geralmente ali existem lideranças que estão criando ou resgatando uma religião conservadora ligada a lideranças políticas de extrema direita. Os casos são vários, de confrarias por aí afora, com canais de YouTube e tudo mais. Ali está implícito uma relação com lideranças de extrema direita fascista e uma teologia, uma espécie de religiosidade conservadora, fechada, aprisionada e bélica, em luta constante com as outras expressões de fé, de pastoral e de teologias. Ora, esse risco, ele ronda todos e todas nós. A gente tem muita dificuldade de viver o novo, de apontar o futuro, de pensar no reino de Deus como uma perspectiva para mais, e buscar sempre ir para o passado. E dizer, não, Jesus para mim é aquele passado. Como foi a resposta? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou que é algum dos profetas que já passaram. Veja, o grupo estava pensando que Jesus era uma reedição de algum daqueles profetas. Que um daqueles profetas voltou para falar com eles. E Jesus aponta para a sua comunidade primeira. O texto bíblico fala de Pedro, porque é preciso dar uma referência.
mas certamente aquilo é a voz de toda uma comunidade. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Ora, a comunidade se forma, a comunidade de Jesus começa quando essa comunidade reconhece Jesus. Quando Pedro, que é o porta-voz daquele grupo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É ali que a comunidade se forma. Ou seja, a gente só vai ter comunidades de fé e de luta, de oração e de resistência, se a gente tiver certeza do reconhecimento de Jesus, de quem é o Jesus que caminha com a gente. Porque às vezes a gente até está com as análises de conjuntura na mente, uma perspectiva libertadora, mas não relaciona isso com a experiência que a gente faz da pessoa de Jesus. Tanta gente que a gente conhece que está nos vários espaços de luta, mas na hora de viver a sua fé, vive ou de maneira individual ou usando de outras práticas, de missas de cura e libertação e outras coisas. É preciso que a comunidade de fé e de luta, de oração e de resistência, tenha clareza, saiba dizer, saiba reconhecer quem é Jesus presente nessa história. Isso é que gera comunidade. O que gera comunidade é, primeiro, a ruptura com o poder e religião que escraviza. Depois, as perguntas que Jesus nos faz. Ele nos faz constantemente perguntas. E terceiro, quais as respostas que a gente dá de reconhecimento de Jesus na vida e na história das nossas comunidades. A isso, Jesus faz um reconhecimento. A fala de Pedro, Jesus faz um reconhecimento. Feliz és tu, Simão, porque não foi qualquer pessoa que te disse isso. Foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito que te revelou. Ora, mais uma vez, Jesus bendiz a Deus quando ele escolhe a classe trabalhadora, um pescador, os mais simples, para manifestar a eles o seu projeto e a sua graça. Isso não é só vontade de Deus. Os vários momentos, né, nos textos bíblicos em que Jesus, em que o próprio Deus se manifestam, orientam, educam e animam os mais pobres, já dizem da clareza, da perspectiva do reino de Deus. Mas um fato interessante é que não é só o fato de Deus revelar a sua graça aos mais pobres. Além disso, Jesus reconhece e fica feliz. É felicidade para Jesus reconhecer que o seu Pai aposta nos pequenos, nos trabalhadores, nas trabalhadoras. Toda vez que Jesus vê que os mais pobres e os mais empobrecidos, melhor falando, despertam a consciência para uma nova comunidade de fé, ele para e diz, como disse a Pedro, feliz és tu, porque foi o próprio Pai que te disse isso. Ou olha para aquele povo e diz, meu Pai, eu te louvo, porque tu escondeu isto dos sábios e revelou isto para os mais sofridos. Jesus fica feliz. Jesus não disfarça que fez opção pelos pobres. Jesus não disfarça que tem lábio. Jesus não disfarça que está junto da classe trabalhadora. Jesus manifesta claramente, fica feliz por isso. E a isso ele diz para aquela comunidade, que aquela comunidade é pedra, liderada pelo irmão Pedro. É pedra que funda, que constrói casa, que constrói espaço, que constrói acolhimento. E para isso, ele diz a Pedro que dará as chaves. Ora, o risco de, mais uma vez, ligar isso a algo pontifício,
algo sob o primato dos papas é grande. Porque o risco é sempre de achar que Jesus está dando a Pedro um cargo nobre. Jesus está dignificando Pedro. Aqui está a chave e você agora é o chefe. Jesus entrega serviço. Jesus diz, olha, agora na tua mão e na mão dos teus irmãos está o serviço de construção do reino de Deus. O reino de Deus que precisa ser construído aqui na terra. Então, do mesmo jeito que ele ensina a rezar assim na terra como no céu, ele diz, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que desligar na terra vai ser desligado no céu. Ou seja, tudo que for construção do movimento do grupo de Jesus aqui para o reino de Deus, também é ressonância do céu. É ressonância do céu aqui. Tudo que não for projeto de Deus aqui, nos afasta desse reino. É disso. Agora, é sempre bom que a gente se pergunte que chaves são essas que Jesus dá. Que chave é essa que Pedro recebe? Um dos nossos irmãos, o monge Dom Jerônimo, aqui de Olinda, ele nos orienta nisso. Para a gente evitar qualquer forçação de barra, qualquer leitura distorcida, a própria liturgia das comunidades ajuda a gente. Durante o mês de dezembro, no período do Advento, a própria igreja coloca nas nossas bocas algumas antífonas, algumas preces cantadas chamadas antífonas do ó. É a saudação a Maria grávida e a saudação àquele que há de vir. Numa delas, me parece que a quarto ou quinto dia, a gente diz assim, ó chave da casa de Davi, para falar de Jesus. A gente chama Jesus de chave. É ele a chave. Ou seja, quem acha que Jesus só se oferta à sua comunidade na cruz, está perdido. O tempo todo, a missão de Jesus é uma oferta à sua comunidade. E a chave que Jesus oferece a Pedro é ele mesmo. É ele que é a chave. É ele que abre o sentido da vida e da história da gente. É ele que abre o sentido das nossas comunidades e pastorais, da história da classe trabalhadora. Por isso que ele está presente na história. Não é um Deus distante, não é uma imagem, não é um ícone. É a presença histórica nas várias lutas, nos nossos momentos de fé e de vida, de oração e de resistência. A chave que Jesus dá é o próprio Jesus que se dá. Lembrando a Pedro, é preciso ter cuidado com o fermento dos fariseus e cuidado para tudo que ligar na terra ser ligado no céu também. Lembre-se que em outro momento Pedro esquece disso, esquece do projeto e Jesus precisa dizer a ele, afasta-te, Satanás, porque você está pensando com o projeto dos outros, não com o projeto do reino de Deus. É preciso estar sempre com muito cuidado nisso. Ou seja, essa celebração de Pedro e Paulo, com esse texto bíblico, é a celebração da igreja, enquanto assembleia. E assembleia é um termo político, não é um termo religioso. É um termo político, é um termo de organização, de movimento. É preciso que a gente seja igreja. E aí eu não estou dizendo que é preciso que a gente seja religião. É preciso que a gente seja igreja nos vários espaços aonde a gente está. No partido político, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nas pastorais. E, paradoxalmente, é preciso que a gente seja igreja até dentro das igrejas, imagine só. Porque algumas igrejas têm perdido isso. Têm virado apenas religião, enquanto discurso e fomento de poder. E relação, pior do que relação, conluio com lideranças de extrema-direita fascista. É preciso que a gente seja mais igreja dentro das igrejas, vivendo as nossas comunidades, os nossos segmentos.
É preciso que a gente celebre a vida do Papa Francisco, sim. Um homem que tem correspondido ao chamado do Espírito Santo, com todas as luzes e sombras, com todas as limitações, com todas as dificuldades de liderar uma igreja que ainda caminha atrás, sempre há 50 anos atrás de distância. Mas alguém que tem respondido com a solidariedade evangélica aos pobres, à classe trabalhadora, às mulheres e homens, aos indígenas, ao cuidado com a criação. É preciso que a gente bendiga a Deus pela vida do Papa Francisco e reze por ele. E, junto a isso, é preciso que a gente construa esse dia como o dia dos apóstolos, dia dos discípulos e discípulas, que são pedras junto com Pedro. Todos nós somos chamados e chamadas a isso, a celebrar isso. Pedro e Paulo como irmãos que ajudaram a sedimentar esse movimento. Fazendo isso, a gente foge um pouco dessa leitura distorcida de imagem de São Pedro com mitras e báculos. Assim a gente caminha para isso. Por fim, uma saudação, uma prece amiga de solidariedade aos irmãos e irmãs de São Pedro, aos trabalhadores das águas. A gente costuma sempre lembrar dos trabalhadores da cidade e do campo e esquece dos trabalhadores das águas. É preciso que a classe trabalhadora continue fortalecendo os vários espaços aonde nós estamos, e nós estamos nas águas também. Uma saudação a todos os pescadores e pescadoras, a todas as colônias de pescadores, a todos os movimentos, associações de comunidades de pescadores, de camarão, peixe, marisco, de tantas coisas. Gente que trabalha, gente que nem sempre consegue do poder público garantias para sobreviver em períodos de estio, gente que tem uma forma muito própria e singular de viver a sua fé, gente que sofre muito, mas que está aí, resistindo como classe trabalhadora, e ajudou também a gente, em vários lugares, a resistir e resgatar a democracia do nosso país. Então, a saudação a todos os trabalhadores e trabalhadoras das águas, né? A gente sempre esquece, fala dos trabalhadores do campo e da cidade. É bom a gente lembrar sempre que a classe trabalhadora, a gente precisa lembrar dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores da cidade, dos trabalhadores das águas, dos trabalhadores das florestas. A gente celebrar toda essa diversidade também na classe trabalhadora. Para concluir com o nosso momentinho orante, uma prece aqui do cardeal Martini, que era alguém que lutou muito para que a igreja fosse um espaço mais arejado. O nome da sua prece é A Nossa Pouca Fé. Eu pensei nela porque quando eu olhei esse título, A Nossa Pouca Fé, eu lembrei logo de Pedro, com as suas limitações, com as suas luzes e sombras. E nós, Senhor, não tememos dizer-te que nos encontramos agora como os teus primeiros discípulos. A nossa fé é companheira da parca disponibilidade, da rigidez de coração, da dureza, da incapacidade de te compreender. Repreende-nos, Senhor, para que o nosso coração possa acolher-te. Faze com que não nos amedrontemos da nossa dureza de coração, mas que, perseverando na oração, possamos colher os sinais da tua presença. Uma boa semana, muita paz, muita força para a gente continuar como comunidades da forma dos primeiros cristãos. Comunidades de fé e vida, comunidades de oração e resistência. Saúde.
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.